Eu vou citar aqui, né, uma parte do livro da Ana Luísa Smolka, e ela falou que pode-se analisar o processo de aquisição da escrita das crianças sob 3 diferentes pontos de vista, né? Um ponto de vista seria o da carência e da incompetência, que seria aquela concepção de alfabetização, né, em que a criança se baseia o quê? Na cópia, né? Você falar e na memorização de famílias silábicas, na cópia dessas famílias e na gradação, né? No treino. Depois de saber essas sílabas, que é o método da silabação, seria mais os métodos da silabação, o fônico, né? Depois de saber essas sílabas simples, iam formar palavras com essas sílabas simples e frases e textos somente com essas sílabas estudadas, até chegar às sílabas complexas e textos mais elaborados. Enfim, e, né, que a leitura e escrita, elas seriam sempre avaliadas em relação ao suposto modelo que é correto, tá? Que é o do adulto. Tá? E nesse modelo as crianças são consideradas passivas. Você fala, né, e elas repetem. Tá? O outro ponto de vista seria o ensino mais, né, a concepção mais tradicional e tecnicista do processo da apropriação da escrita, né, alfabética. E o outro ponto de vista, que se contrapõe ao primeiro, seria o da construção individual do conhecimento, seria o do construtivismo, tá? Que a Emília Ferreiro, ela foi estudante do Piaget, ela fez o mestrado dela com Piaget e ela segue essa linha, seria da construção individual do conhecimento, e considera a escrita como objeto do conhecimento e analisa o conflito cognitivo no processo de aprendizagem, em que a criança ela vai entrar em desequilíbrio cognitivo quando você faz uma pergunta, né? Faz uma intervenção que faz com que ela se desequilibre cognitivamente e passe para o próximo estágio, para o próximo nível da hipótese de escrita. Mas não quer dizer que não há relação, não há mediação, tá? Eu acho que ocorreram muitos equívocos aí, né, em relação ao construtivismo, entendeu? Porque, na verdade, a Emília Ferreiro
e a Ana Temeroski, elas fizeram essa pesquisa que foi um marco no processo, nos métodos de alfabetização, tá? Porque as discussões eram entre quais eram os melhores métodos para ensinar, ou os métodos sintéticos, de análise sintética, começa da parte para os todos, da menor unidade linguística para a maior, ou os métodos analíticos, né, de análise linguística, que vai da parte maior para a menor. São os métodos globais, tá? Ou pode começar na palavra, ou na frase, ou no texto. Então, a questão da gênese da língua escrita, dessa pesquisa, que ela não é um método, mas você sabendo como a criança pensa sobre escrita, e foi isso que foi esse marco, descobrir que a criança ela pensa sobre a escrita e que o erro não era erro, eram hipóteses que a criança pensava, hipóteses, e ela fez essa pesquisa e viu que várias crianças tinham aquelas mesmas hipóteses. E eu vejo isso nos 21 anos que eu alfabetizo. As crianças, elas têm aquelas hipóteses, elas apresentam essas hipóteses claramente. Tá? E isso ajuda a gente a não trabalhar às cegas. Porque se deslocou o foco do como ensinar para como a criança aprende. Você sabendo como a criança aprende, como ela pensa, como é que ela está pensando ali, você vai saber como, vai te dar dicas ali como mediar essas hipóteses da criança. Então, é importantíssimo. Então, e o que mais? Né? A terceira, o outro ponto de vista, né, é que olha só o que ela escreveu. Ela não tira esse ponto de vista, que é o segundo, né, da construção individual da escrita. Né? Que também não é individual. E a criança está inserida numa cultura escrita. Então, ela fez essa pesquisa com crianças de 4, 5, 6 anos. Tá? E tinham crianças que foram crianças que tinham muito pouca contato, né, com a cultura escrita, mas e também não estavam, né, no fundamental, estavam na educação infantil, e apresentavam essa hipótese como? Porque elas estão inseridas numa cultura escrita, elas viam escrita para todo lado, apesar, às vezes, de ter pouco contexto no meio que elas estavam. Então, elas vão construindo hipóteses, elas vão imitando atos sociais de escrita. Elas estão numa cultura, né, escrita, porque são crianças que são seres históricos e culturais. Elas vão estar de acordo com a fase histórica que elas estão, a cultura que elas estão, elas vão elaborar hipóteses.
ok? Então, ela fala aqui que esse terceiro ponto de vista abrange o segundo, o da interação, o da interdiscursividade, que inclui os aspectos fundamentalmente social das funções da escrita. E é isso que eu estou falando aqui, né? Para quê? Para quê? Para quem, onde e como, por quê? Então, é, é fundamental. Nós estamos trabalhando a linguagem como seres humanos, histórico e culturais, estamos trabalhando, somos seres de linguagem, né, de oralidade, antes mesmo da escrita ser inventada, antes somos seres de linguagem oral, né, e no processo de alfabetização nós trabalhamos essa linguagem oral que vai ser registrada na forma escrita através da interação, da interlocução dos sujeitos do discurso. Então está tudo, né? E o que estaria mais assim desconectado desses dois pontos de vista seria o primeiro ponto de vista, o da carência, da incompetência. Ok? Então, ela fala que assim se ganha a força e as funções interativa, instauradora e constituidora do conhecimento na e pela escrita. Nesse sentido, a alfabetização é um processo discursivo. A criança aprende a ouvir, a entender o outro pela leitura. Aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita. Mas esse aprender significa fazer, usar, praticar, conhecer. Enquanto escreve, a criança aprende a escrever e aprende sobre escrita. Então é isso. A criança, né, quando ela é alfabetizada, é um processo lindo. Ela começa a usar né, uma outra parte da nossa cultura, que é a escrita. E as conexões cerebrais se ampliam. E ela começa a se comunicar, não só pela oralidade, mas pela escrita. Ela começa a escrever bilhetinhos, cartas, a se comunicar com os outros pela escrita. Isso é muito lindo. E também a compreender pela leitura. Ela começa a ler, a compreender as histórias, os diversos gêneros de discursos, textos informativos, para estudar, para ampliar o conhecimento, para ler também, né? Na internet. Outro dia eu falo assim, que até a internet, né, não é boa em certos sentidos. Ele falou assim, hoje vai ter um evento. Assim, que evento? Eu estou lendo na internet. O evento de quê? Aí o outro falou assim, arte. A professora não sabe. Evento de quê? Evento? Que evento? O evento do jogo, do monobloco. Entendeu? Então, eles já estão lendo lá. Né? Não é uma coisa boa, porque tem um chat lá, entra tudo quanto pessoa, pode, né, ser muito prejudicial. Mas, enfim, fora o vício.
Mas é isso. Eles vão também se comunicar nesse meio. A internet e ler através, entender o que está escrito ali. E a gente tem que, né, estimular essas crianças a ler, assim, a levar livros para casa, porque a escola é esse intercâmbio cultural das crianças de classes populares. Tchau, tchau. Beijos.